Oi, Olá, boa noite, Nazaré. noite. Tudo bom, Tudo bom? querido? Tô Tudo ótima. ótimo. Coloquei Boas um Luiz. expectativas. Oi, Jaque, boa noite. Coloquei um Luiz Gonzaga aqui, a gente terminando o mês de junho, festejando Verdade. diferente, de forma diferente, não é isso? Sim, Em homenagem ao nosso Nordeste, você, como bom nordestino, deve gostar de Luiz Gonzaga. sim. A comida de milho é um mês muito festivo, né? Só festa tem logo três. Esse final de semana eu tive que fazer um milho aqui em casa para comemorar o São João. Pois é, você é casada com nordestino, né? Então, tem que fazer alguma coisa. Tony, seja bem-vindo. Bárbara, seja bem-vindo. Venâncio. Venâncio é lá do Olha aí, Pará. Tá aí te acompanhando, Flávia. coisa boa. Seja Ja bem-vindo, meu amigo. Jaqueline é uma grande amiga minha, é lá da Vale. Eu trabalho um tempão na Vale, a gente estudou junto e nos encontramos na Vale. Deixa eu desligar aqui o som para não Excelente. atrapalhar a gente. O som foi só para a gente chegar já bem animado aqui para essa conversa. Eu vi que você já põe logo uma trilha sonora aí para animar, né? Gostei, gostei. E Eu Flávio, venho assim, acompanhando outras lives suas. ai, que bom, obrigada aí pela sua atenção. E assim, já iniciar, te agradeço demais por estar aqui conosco, viu? Muito obrigada. Eu agradeço o convite, agradeço demais o convite. Ai, E é sempre muito bom a gente reservar um tempo para trocar ideias, para pegar alguns insights novos. Eu acho que esse é o grande propósito das lives, né? isso mesmo. Então, Flávio, eu queria assim, vamos combinar, eu posso estar me apresentando, porque tem gente chegando, pessoas provavelmente são seus convidados, alguns, e aí depois eu vou me apresentar, você se apresenta, que como eu disse, tem algumas pessoas também que vão passar a conhecer você agora, pode ser? Claro, pode Então, sim. gente, para quem está aqui conosco, eu sou Nazaré Cordeiro, né? Sou psicóloga, tenho 20 anos de trajetória profissional, já atuei em todos os subsistemas de RH, já fui líder de equipe, já atuei como BP, e no momento, nesse momento agora, eu estou dedicada, né, para a educação corporativa, voltado para treinamento e desenvolvimento e mentoria de carreira, né? E aí vou até já fazer um link um pouco com o essencialismo, né? Porque assim, eu fiz uma escolha, né? Assim, amo todas as áreas de recursos humanos, sou apaixonada, assim, é o que eu gosto de fazer. Mas a gente chega um determinado momento na nossa vida, né, Flávio, que a gente tem que fazer a escolha. E aí a escolha foi por essa Verdade. área de mentoria de carreira e treinamento e desenvolvimento, justamente porque tem muito a ver, também pegando aí o gancho do tema, né, com a minha essência. Porque eu sou uma pessoa assim Sim. que desde muito nova cresci num ambiente de muito trabalho, de muito estudo. Meus pais sempre me incentivaram muito a estudar. E aí isso fez com que assim eu me dedicasse à carreira, né? E assim, morei em 5 cidades diferentes, você conhece um pouquinho da minha história aí, né? Que eu morei em 5 cidades diferentes, sempre buscando essa questão de uma boa trajetória no sentido de ter sentido no que eu estava fazendo, né? E conciliando também com os desejos familiares, né? Que é uma coisa também que eu levanto a bandeira para a gente sempre ter equilíbrio ainda dos nossos desejos pessoais, com os familiares, profissionais, enfim, a gente viver de forma plena, né? Então, essa sou eu, para quem está aí conosco na sala, quem ainda não me conheceu, é um pouquinho um recorte daí da minha história, da minha essência. Flávio, fique à vontade, se apresente aí para as pessoas que estão Tá bom. chegando. Gente, para mim é uma satisfação enorme participar dessa live. Eu acho que talvez eu tenha sido uma das primeiras pessoas que Nazaré conheceu nesse network aqui em Natal, né, Nazaré? A gente Isso! se encontrou pela primeira vez, gente, num processo seletivo, diga aí, num processo seletivo que eu estava conduzindo e Nazaré era candidata no processo. E aí, naturalmente, a escolhida foi ela, né, com esse currículo dela consistente, invejável, ela se destacou, né?
E ela foi a escolhida no processo, e a partir daí começou A não nossa só amizade, uma parceria profissional, como uma amizade também, né? verdade. E estivemos aí em contato em outras ocasiões. Então, assim, vir participar desse circuito de lives dela é uma grande satisfação. Me sinto muito em casa aqui. E encontrando também gente boa, conhecida, né? Conhecendo gente nova também. Bom, o que é que eu ando fazendo da vida, gente? A minha formação é em administração. Na verdade, minha formação em administração começou bem antes, né? Eu sou filho de comerciante. Infelizmente, meu pai não está mais conosco, mas ele foi o meu primeiro grande professor. Então, coisa de 12 anos, 13, lá em casa a situação era assim, não tinha férias para andar de bicicleta nem jogar bola na rua. Isso existia, mas era dividido com trabalho. E eu fiz de tudo dentro. Nosso segmento era material de construção. E eu acho que a única coisa que eu não fiz numa loja de material de construção foi carregar saco de cimento na cabeça, que eram 50 quilos, né? Mas assim, fiz entrega, fiz pacote, atendi gente chata, fiz trabalho de banco, atendi no caixa, fiz compra, tudo. Ali foi a minha primeira grande universidade. E aí, dessa ideia de ter aprendido aí, ó, como foi dito aí, né? Empreendedorismo dentro de casa, naturalmente eu migrei para a área de administração sem muita dificuldade. Uhum. E lá no curso de administração eu fiz a graduação e fiz um mestrado em administração. A partir daí, nessa época aí do mestrado, meu pai já tinha adoecido e aí o negócio foi descontinuado, né? Fechou a empresa. E eu migrei para a área de consultoria e do ensino. Então, ensinar eu ensino desde 93, quando eu tinha 21 anos. E a consultoria desde o ano 2000. Então, 2000 para 2020 dá 20 anos, né? É isso. Então, assim, consultoria, educação corporativa, de uns tempos para cá, a mentoria de carreira. Nesse período todo, escrevi 2 livros. E aí, assim, é um mercado muito dinâmico. É. Eu saí da academia o ano passado. Eu fui lá no reitor da faculdade que eu trabalhava e falei, amigo, não vai dar. Mas por que não vai dar? Porque a consultoria tomou um rumo e eu estou atendendo agora o Rio Grande do Norte e a Paraíba e aparecem coisas fora e eu não estou podendo viajar por causa da sala de aula. Aí, então, tomei a decisão de sair da graduação, aquela situação de toda noite em sala de aula, Uhum. e me fixei no essencialismo, do minimalismo. É um tema que tem me encantado antes da pandemia. Isso não veio de agora por conta do isolamento, não. Eu já vinha tendo contato com temas nesse viés antes. O que aconteceu na pandemia foi que isso fez completo sentido, né? É você aprender a viver com menos. Uhum. E aí o povo generoso, viu, Nazaré? O povo generoso, ó, Sarita, 2 feras. Ô, Sarita, na verdade, seja bem-vinda, querida. eu sou o apoio para Nazaré aqui, tá, Sarita? Oh, você é generoso, viu, Flávio? Nazaré é anfitriã, eu sou só o apoio dela, eu sou o trocador dos slides dela. Você é generoso demais, Flávio. Aí a gente está falando sobre a questão do essencialismo, né? Você estava trazendo o tema. E aí, gente, assim, fazendo o link, né, com o projeto. O que acontece? Vocês deram várias, né, as pessoas que estão participando desde o primeiro circuito, vocês deram vários pedidos, né, necessidades, apresentaram para a gente. E aí, ó, o olhar do consultor aí, que foi o Flávio, né? Eu conversei com ele, Flávio, falei do projeto como estava acontecendo, o objetivo do projeto, né? Para quem está participando pela primeira vez. O projeto surgiu dessa necessidade da gente se apoiar, da gente trocar informação nesse momento tão conturbado que a gente está vivendo. E aí o Flávio falou, Nazaré, me dá só 24 horas, depois que eu passei para ele a demanda, né, ele disse, me dá só 24 horas que a gente vai ver o que a gente vai tratar. Aí eu, tá certo. Não foi menos de 5, queridos colegas que estão aí na sala conosco, não foi nem menos de 5 horas. Quando veio, já estava lá o Flávio. Aí eu disse, Flávio, tem tudo a ver. A gente trocou a ideia e na mesma hora fechamos o tema, porque tem muito a ver com o nosso momento, né? Como o Flávio mesmo colocou no momento que a gente conversou. As empresas vão estar
buscando redução, já estão nesse momento, né, buscando redução. E aí, quando a gente fala de redução, é em todos os níveis, tanto de pessoal, quanto redução mesmo de revisão de processos, né, Flávio? Revisão de tudo que está acontecendo no âmbito organizacional. Então, quando o Flávio propôs, e tem até o Wellington, não sei se o Wellington está aí na sala, o Wellington foi uma das pessoas também que trouxe essa questão, como é que o RH, como é que as pessoas vão viver diante de tudo isso que a gente está vivendo, né? E daí surgiu o tema, na hora o Flávio topou a ideia, na hora ele trouxe já a sugestão do tema, né? E aí eu te pergunto, Flávio, que aí você estava trazendo um pouquinho dessa história, como é que foi que surgiu na sua vida, né, o essencialismo? Fala aí pra gente. Maravilha. Bom, tudo começou quando eu estava dando uma olhada em alguns livros que eu precisava comprar. E aí, livros de áreas variadas. Aquela situação, né? Você junta vários livros para você ter um frete mais em conta, tal. E aí, uma sugestão dada pelo fornecedor, que era a Amazon, foi esse livro aqui, ó. Sim. O nome dele é O Poder do Menos. Sim. E é porque sai ao contrário aí para vocês, né? É O Poder do Menos. O Poder do Menos. Como sugestão aí para quem quer, né? Isso. E esse livro aqui, ele me chamou a atenção porque ele faz um contraponto com a linha de raciocínio de muita gente, com o mindset de muita gente. Que é o quê? Queira sempre mais, expanda, cresça, avance, querer sempre mais. E o livro tem outra proposta, O Poder do Menos. E aí me interessei, comprei e devorei esse livro. E ele traz um conceito muito interessante, gente, chamado mentalidade elástica. Mentalidade elástica. Bom, quando você lembra de um elástico, você vai lembrar de uma propriedade dele que é a expansão, né? Que é a expansão. Então, uma das propostas desse autor aqui é expanda os seus recursos. Ao invés de querer mais recursos, mais, trabalhe com o que você tem, citando a sua capacidade de expandir recursos. Lembra daquele povo que fica pedindo? Eu preciso de mais verba, mais espaço, mais pessoas, mais tempo, mais equipamento. E aí a proposta aqui é o seguinte: querer sempre mais é uma mentalidade perseguidora, porque isso não vai ter nunca fim. O detalhe é, se contente e mostre que você é capaz de trabalhar com menos. Isso para mim foi, assim, encantador, né? Daí eu comecei a ir para um tema paralelo, Nazaré, que é o minimalismo. Certo. A mentalidade elástica tem um viés para o minimalismo. E muita gente diz assim, minimalismo é você viver de forma miserável, com privação. Não. Minimalismo é você buscar o essencial. E aí tem uma série de derivações super interessantes. A casa minimalista, o guarda-roupa minimalista, tem muitas derivações. E, naturalmente, como a minha área é a gestão, nossa área é a gestão, eu me liguei na gestão minimalista. Perfeita. Na gestão minimalista. Perfeito. E aí, só fechando o raciocínio, aí uma amiga minha, que é da área de enfermagem, olha aí, uma enfermeira, ela viu quando eu compartilhei O Poder do Menos, e aí ela falou assim, você conhece um livro chamado Essencialismo? Perfeito. O nome dela é Virgínia. Um abraço para a Virgínia. Ela falou, eu falei, não conheço. Falou, lê esse livro Essencialismo, vai bem na linha do que você está fazendo. E aí, eu inclusive sou um fã dos e-books, né? Aí li Essencialismo, e aí gostei muito, e foi a partir daí que veio a minha sugestão para você. Porque eu estou completamente fascinado por essa forma de gerenciar. Perfeito. Por ter uma vida mais simples, uma gestão mais simples, menos complicação. E vamos focar aquilo que interessa, meu povo. Isso. Interessa, aquilo que é essencial. Certo. É isso que faz a diferença. E na época da pandemia, Nazaré, aí isso tudo começou a fazer muito mais sentido. Por quê?
dois raciocínios para não me alongar demais. A renda de muita gente retraiu pela retração econômica. E o caixa de muitas empresas também sofreu a mesma retração. Então, a partir daí, não é uma opção você ser essencialista, não. Não é uma opção você ser minimalista. Ou você é, ou você não sobrevive. Não só a empresa, que está com caixa mais reduzido, como muita gente que está com a renda mais reduzida. Então, aí uniu o útil ao agradável. Isso aí, Flávio. Flávio, e aí, né, falando especificamente do essencialismo, né, eu até trouxe aqui algumas atitudes, aí como vou para a área mesmo do comportamento, né? Só um detalhe, guarda essa pergunta aí, Nazaré. Qual a relação entre economia colaborativa e essencialismo? Acho que alguém perguntou isso, eu vi passar. Qual a relação do tema com a economia colaborativa ou compartilhada? Não, vamos responder logo, Flávio. Fica à vontade. Guarda isso, guarda. Pode responder. Essa? Vai para o comportamento. Então, vamos lá. Getex Pet, que está perguntando. Maravilha. Em primeiro lugar, agradeço a pergunta e digo que tem tudo a ver. Um dos pontos chaves dessa nova realidade que a gente está vivendo é que nós começamos a ficar mais solidários, tá? Todo mundo que está nos acompanhando aqui, durante esses 100 e poucos dias de isolamento social, teve a oportunidade de exercitar sua solidariedade. De múltiplas formas. E quando a gente vai por essa linha do minimalismo, do essencialismo, a gente se volta, a gente fica mais seletivo. Então a gente filtra aquilo que é, de fato, o essencial, deixando de lado o trivial. Outra descoberta é que a gente sozinho não pode tudo. Então, ao invés de querer acumular recursos, acumular atividades, querer fazer tudo sozinho, a gente descobre que existe um meio muito mais inteligente de conseguir o resultado. Qual é? Estreitando parcerias, colaborações, que acontecem em vários níveis. Parcerias entre empresas, parcerias entre áreas de uma mesma empresa, parcerias entre equipes, entre pessoas. Então, eu diria que um dos legados desse período tão difícil é essa mentalidade mais solidária, que se concretiza em economia colaborativa. Perfeita. Tem tudo a ver uma coisa com a outra. Pet respondeu, tem Flávio, essencialismo é estilo de vida, viver com o mesmo e mais feliz com essa pegada? É sim. E assim, eu não radicalizo, até porque eu vivo numa casa com 5 pessoas. Eu e mais 4, né? Então a gente tem que respeitar também o perfil de cada um. Mas assim, eu digo a vocês, gente, eu me satisfaço com pouca coisa. Eu vivo feliz, sem precisar juntar ou correlacionar felicidade a consumo, felicidade a acumulação. Então, assim, a gente faz um bocado de coisas. Eu me contento com pouco, sabe? E eu acho que a felicidade está nesses... A sua realização está em pequenas coisas. E não necessariamente ligada a consumo. Deixa eu dar as boas-vindas aqui para a Vera, uma colega nossa, Flávio, da área de desenvolvimento, da área de recursos humanos, lá do Maranhão, acabou de entrar aí também. Opa! A gente está ainda aqui do Rio Grande do Norte, estamos lá no Pará, estamos no Maranhão, estamos em diversas localidades. Tem gente do Espírito Santo. Tem gente que passou aqui que é do Espírito Santo. Bacana. A pessoa o empreendedor do PET, foi respondida aí a pergunta para você? Podemos dar continuidade, tranquilo? Ok. Andréia Caraú também. Andréia. Foi minha Seja bem-vinda, Andréia. De Já fizemos uma live também. De vez em quando me socorre, Andréia. Olha, tem Minas Gerais na área, viu? Coisa boa, terra boa sua, gosto muito. Flávio, aí eu relacionei aqui algumas atitudes necessárias, né, que quem está buscando a questão do essencialismo, certo? E aí eu vou estar listando algumas atitudes para a gente estar fazendo o link com gestão de pessoas. Pode ser? Tá. Sim, claro. Pode. Uma das atitudes, né, aí, gente, é comportamento mesmo, é ação. É fazer menos, porém melhor. Tá? Uma delas que eu relacionei. A outra, separar as atividades vitais das atividades triviais.
buscar disciplina por menos, que aí é o lema, né, do essencialismo. Trabalhar de forma... Essa aqui foi a minha cara, viu? Trabalhar de forma simples, leve, mas com significado. E saber escolher, fazer escolhas conscientes e saber dizer não. Tem outras, mas por enquanto, até porque as pessoas podem estar anotando, dessas atitudes, né? Faça, por gentileza, um link com gestão de pessoas. Segura aí um pouquinho, que saíram duas perguntas aqui. Primeiro, agradecer a Léo. Léo deu aqui uma sugestão de livro. Depois me avisa isso no privado, Léo. Passou aqui, não deu tempo. E Silmara, minha grande amiga Silmara, trabalhamos juntos aí em projetos de liderança, né, Silmara? Como podemos trabalhar o essencialismo na liderança? Olha que pergunta bacana. Dá uma live isso. Bom, dá uma live. Aí ela acaba de dar um tema para uma live, né? E aí verdade, eu vou falar aqui em um minuto. Programa de desenvolvimento para líderes. Dá muito mais que uma live. Daria um livro até, né? E vou colocar aqui em um minutinho, Silmara, só para a gente não estragar uma próxima live lá na frente. Olha só, o primeiro fator para criar uma liderança essencialista é a gente investir na criação de uma cultura organizacional de essencialismo. Perfeito. Não adianta, a gente chegar e ir na base da imposição para o líder. Você tem que ser assim. Não. Mas é ele entender que ele trabalha numa empresa que valoriza e pratica esse tipo de conduta. Perfeito. Então, eu considero, Silmara e Nazaré, fundamental esse tipo de associação agora, porque a gente está agora num período de retomada das atividades. Pelo menos no estado em que eu nasci e Nazaré vive, aqui no Rio Grande do Norte, o dia de hoje é um dia histórico, gente. É o dia em que um decreto começou a liberar as atividades de maneira gradual, responsável, tudo certo. Os líderes vão voltar e eles não vão encontrar abundância de recursos, não. Eles vão encontrar escassez. Então, por exemplo, aquele líder chorão, chorona, reclamão, porque eu não tenho isso, porque eu não tenho aquilo, porque eu peço. Gente, para com isso. A gente lembra da mentalidade elástica. Eu tenho que fazer o resultado acontecer com o que eu tenho. Estou lembrando aqui do Cortella, Nazaré. Ei. Capricho é fazer o seu melhor na condição que você tem, enquanto não tem condições melhores, e fazer melhor ainda. Então, essa é a pegada do essencialismo. E fazer o líder entender que a relação dele com a empresa é uma relação de parceria. A empresa não está ali para oprimir o líder, nem vice-versa. É uma relação de parceria. E para mim, assim, a grande mágica da liderança é você conseguir fazer mais usando menos. Meus queridos, esbanjar recursos, qualquer um consegue. Dar grandes resultados com muito recurso, cara, qualquer um consegue. Eu quero ver se você é líder bom mesmo, tendo recursos limitados e fazer a diferença. Por exemplo, no mundo do esporte, do esporte a gente vê isso. Que passa pelo comportamento, né, Flávio, dele se sentir dono daquilo ali, ele se sentir parte daquilo, né? E aí ele no mundo do esporte, ele consegue desdobrar para a equipe e flui bem melhor ali a relação dele dentro da organização, né? E isso mostra o verdadeiro perfil do líder. Por exemplo, lembrei agora de uma metáfora. No mundo do esporte, existem técnicos que eles pegam grupos muito limitados, de atletas muito limitados, a capacidade técnica do atleta é limitada, as condições de treino, qualquer modalidade, são limitadas, e você vê aqueles atletas conseguindo um nível de superação incrível. E se fosse olha, a pista que a gente corre é sucateada, os tênis que a gente calça são ruins, o pessoal não tem tempo para treinar. Então, gente, a gente não foca naquilo que a gente não tem, a gente foca naquilo que nós temos. Em cima disso, exercitar a mentalidade elástica. E isso não é só o líder não, viu, Silmara? É o líder sendo exemplo para os seus liderados. Essa mentalidade enxuta, essa mentalidade simples, sem muita firula, gente. A gente tem que focar naquilo que é simples, é o resultado mesmo. Tá? Então, eu considero que, assim, essencialismo e liderança tem um paralelo muito interessante. Isso, tem até uma contribuição. Mas, Nazaré,
Tem até uma contribuição Pode aí, falar. né, da Andréia, tá aqui colocando explorar a criatividade, explorar o esforço, sim, explorar todo o potencial que existe nas pessoas, né? O Flávio está falando Sem da dúvida. liderança porque foi uma pergunta que vocês trouxeram, mas aí a gente está envolvendo aí todas as pessoas que estão na organização, né? A gente tem que estar atento para isso. Perfeito. E aí, diante das atitudes, você quer que eu leia de novo as atitudes que eu listei? Resumido. Acabei falando tanta coisa aqui. Resume para mim de novo, Tá, é a por questão favor. de fazer menos, porém melhor, separar as atividades vitais das triviais, buscar disciplina por menos, que aí é a essência de tudo, né? Uhum. Trabalhar de forma simples, leve, mas com significado. E saber escolher, fazer escolhas conscientes, saber dizer não, que aí, né? E essa questão Show. assim. Gente, primeira recomendação que eu vou dar para quem é RH. Nazaré é consultora, eu também sou, e a gente fala isso para os RHs que a gente atende. Gente, primeiro fator, trace um plano de ação. Se já tiver feito, ó, parabéns, tá? Mas tem que rever, se né? não tiver, mesmo que tiver feito, tem que rever nesse mas eu digo momento. assim, mas eu sei, mas teve gente que aproveitou o período de isolamento do home office para botar um monte de ideia legal no papel. Sim. Já chega com o plano na mão, tá? Se você fez isso, ó, parabéns. Não, Flávio, não, como diz aqui no Nordeste, não vou mentir, né? Lembra aquela expressão? Não vou mentir, não fiz nada, Flávio. Ok, bora fazer, né, meus amigos? Vamos fazer. Plano de ação de gestão de pessoas para os próximos 6 meses. E esse plano de ação, gente, precisa ser pactuado com o seu diretor. A sua diretoria precisa ter parte nisso. Por quê? Porque reabrir a rotina, querendo fazer tudo de uma vez, é uma péssima ideia. Eu vou fazer aqui uma metáfora bem simples, que vocês já devem ter visto. Lembra daquele povo que trabalha com notebook aberto, com várias janelas? Lembra daquelas pessoas que abrem várias janelas no notebook? Abre 15, 20 janelas. O que é que acontece com aquele notebook em Nazaré? Ele fica como? Lento, né? Ele fica lento. Sim. E aquela pessoa vai continuar a abrir mais janelas. Vai chegar um ponto que a máquina vai travar. Isso. A mesma coisa é o ser humano. Tenta imaginar alguém que senta lá no seu ambiente de trabalho com 15 prioridades ao mesmo tempo, 15 janelas, e ele continua abrindo mais. Ele não tem filtro. Isso. Ele não, um dos pontos que você colocou aí, não sabe dizer não. Isso. Não tem a capacidade de separar o que é trivial do que é essencial. Uhum. Não delega muitas vezes. Tem uma equipe boa, gente boa ali, mas não delega, porque vai num perfeccionismo bobo de achar que só eu que domino, só eu que faço certo. Gente, pelo amor de Deus, você está se prejudicando. Então, ser essencialista para a gestão de pessoas é filtrar aquilo que agora, na sua empresa, é essencial. Isso. Por exemplo. Que vem linkado com a questão da produtividade, ser produtivo. Sim, porque senão, gente, fica aquele dia chato que todo mundo já passou, inclusive eu. Você volta para casa dizendo, o dia improdutivo. Trabalhei muito, me desgastei muito, consumiu muita energia, mas aquela sensação de que não resolvi nada. Então vamos lá, uma prioridade que eu enxergo agora, uma prioridade chave, o plano de retomada das atividades. Até porque essa retomada ela se dá numa condição diferente, com distanciamento, com protocolos de saúde, né? O RH ele vai estar mais perto de entender a saúde física, a saúde mental. Já estava no isolamento e agora vai continuar. E também o lado motivacional. Então, isso é prioridade, chave, tá? Outras questões, quem é RH que lida com DP, por exemplo, quem estava com contrato suspenso, por exemplo, ou a recomposição de quadros. Sim. Olha isso. Houve demissões? Houve um número gigantesco de demissões. Pois bem, saibam que agora vai começar um trabalho ao contrário, vai bombar recrutamento e seleção, meu povo. De uma hora para outra, Flávio Emílio,
De uma hora para outra, não. começar a Mas a retomar, curva vai tá começar. Uhum. Isso. Então, você que está à procura, atualiza currículo, se qualifica, ativa sua network, porque eu não sou profeta, apesar dessa barba, eu não sou profeta. É só uma visão. É só uma visão do contexto. Vai bombar recrutamento e seleção. Eu estou fazendo recrutamento e seleção agora, nesse período. Então, as empresas vão recompor quadros. E isso é prioridade do RH. Assim como, por exemplo, projetos que você teve que interromper quando o isolamento veio, vão estar na hora de reabrir. Mas a dica é, filtre. Sim, Filtre. sim. Separe o que é essencial para 2020, daquilo que pode ficar para outro momento, ou uma coisa muito bacana, que possa ser delegado. A cabeça do analista de gestão de pessoas, a cabeça do BP, ela tem que estar focada naquilo que é essencial, gente. Vamos parar de se voltar para coisas miúdas, sem nenhum tipo de relevância. Eu vejo gente assim, Nazaré. E aí você diz, fulano, isso não tem sentido, cara. Ele diz, não, mas eu estou ocupado. Não, mas eu estou trabalhando, certo, mas você está ocupado com coisas muito pequenas. Isso não tem relevância. E aí você tem a ideia da pessoa que é multitarefa. O essencialismo, ele não defende multitarefa. Ele defende multifoco. Tem diferença. Multitarefa é aquela pessoa que está envolvida com várias coisas. Parece que ela tem 8 braços feito um polvo. E não consegue fazer nada bem. Isso. Eu vou dar um exemplo só para fechar meu raciocínio. Lembra da época de escola? Você deve lembrar disso. Lembra da época da escola, em que nós tínhamos colegas que na época dos jogos internos, eles se inscreviam em todas as modalidades e não ganhavam nenhuma. Todas as modalidades. Então, assim, vôlei, basquete, futebol, natação, esgrima, o que aparecesse, essa pessoa estava inscrita e disputava todas as modalidades. Não voltava para casa com nenhuma medalha. E exaustos. E Lembra? voltava exausto. Exausto. Às vezes até machucado, né? Gente, multifoco, bem direcionado. Aí você volta para casa com a medalha. Porque você tem consistência, tá? Então essa é a linha do essencialismo. Lógico, não de forma radical, de forma dialogada. Você que tem um diretor, por exemplo, eu conheço o diretor de Silmara e de outros colegas aqui. Dialoga com o seu diretor. Fecha um pacto com ele em cima das prioridades. Fala com o seu diretor sobre essencialismo. Ele vai entender. São pessoas inteligentes, os caras são custo-benefício, eles sabem das coisas. Então, dialogue, negocie. Perfeito. Tá? Para que a gente entre nessa segunda etapa do ano, pós-pandemia, com foco muito definido, gente. É assim que o resultado acontece. E não ficar querendo jogar de tudo ao mesmo tempo. Aí você não consegue. E Flávio, né, pegando o gancho que você está trazendo, é ter competência para atuar corretamente. E até para isso, até para ter foco, a gente tem que ter competência para atuar corretamente, né? Sim. Porque a partir do momento que tu tem isso bem definido, né, segue bem melhor, esse processo segue, enfim, o fluxo vai. E Flávio, Outra coisa, só um detalhe. Aquela pessoa que falou em colaborativo, lembrar que o foco da gestão de pessoas, ele não é um foco único na figura do gerente de RH, do diretor. Não, gente. Eu costumo dizer, Nazaré e colegas, que não existe, na prática, o conceito de carreira solo. Flávio, e o cantor, né, carreira solo? Cara, cantor não canta só. Não, ele tem iluminação, ele tem... por trás dele. Tem todo um casting, tem empresário, tem bailarino, tem iluminador, tem banda. Carreira solo é um conceito abstrato, meu povo. Carreira solo é abstrato. Tem até uma colaboração aqui da Elisângela. Não precisamos fazer tudo. O arroz com feijão bem feito é maravilhoso. E eu adoro, viu, Elisângela? Elisângela é do sudeste do Pará, trabalha na Vale. Ela participou, Flávio, do RH Summit agora, recentemente, aquele evento online que teve no RH. Ela foi uma das pessoas que falou o papel do BP. Foi muito bem representado o Pará, viu, Elisângela? Foi ótimo, eu adorei. Elisângela, eu estou procurando onde é que eu assino aqui, tá? Do que você falou. Feijão com arroz, sem firula, bem feito.
não só é saboroso, como sustenta, que é uma beleza, dá uma energia incrível, né? E as empresas hoje, com caixa baixa, né, tendo que fazer seus cortes, a gente tem que ter essa mentalidade do essencialismo. A gente precisa, é necessário. Nazaré, claro. Estou vendo aqui uma contribuição de Edna. O nome dela é Edna Paula Nascimento. E olha só o que ela põe aqui para gente. Edna Paula de Líder. Minas Gerais. Olha aí. Valeu, Edna. Obrigado pela contribuição. Vou ler aqui o que você colocou. Líder sem recursos e equipe sem a rotina e rede de apoio em casa, pois as pessoas estão retomando sem os filhos na escola. Sim. Muita coisa para equilibrar. E aí, gente, vamos procurar. O RH tem essa sensibilidade, coisa que outras áreas da empresa nem às vezes não têm tão desenvolvidas. Entender que essa retomada é uma retomada que ela é gradual. Isso aqui não é um interruptor que você acende e pô. Não é de um dia para o outro. Uhum. Então, por exemplo, a gente está falando em retomada, mas, por exemplo, quem tem comorbidade não vai voltar. Quem está em idade de grupo de risco não vai voltar. São questões de saúde, gente, são questões sanitárias. E, dependendo da cultura da empresa, da Edna e de algum colega, existem empresas que têm a sensibilidade de entender tais colaboradores. Nós vamos conceder ainda a chance dele permanecer em home office. Infelizmente, tem empresa que não tem nenhum tipo de negociação nesse sentido. Cabe a nós, gestores de pessoas, intermediar essa situação da melhor forma. E aí um detalhe, viu, Edna e colegas? Não é, meus queridos, uma postura paternalista de querer proteger todo mundo. É uma postura de procurar alternativas. Perfeito. Então, por exemplo, essa pessoa cujas crianças não voltaram ainda, praticamente todo mundo, né? Muitas vezes ela encontra alternativas. Às vezes o cônjuge está em home office, não voltou ainda, ou trabalha em tempo parcial, ou a família chega junto. Mas é importante que o RH tenha a sensibilidade de entrar nesse circuito para procurar equilibrar os interesses da empresa na qual vocês trabalham e também das pessoas, porque também não adianta você ter alguém forçadamente no local de trabalho de forma presencial sem produzir. Uhum. Com a cabeça em casa, preocupado, tenso, isso não rende, né? Então, são casos que vão caindo na mesa do RH e um ponto importante, fazem parte do essencial, viu? Lembra das prioridades? Fazem parte do essencial. Isso não é trivial, não. Isso é prioridade que tem que estar lá no topo da nossa vital. Lista. É vital, é vital, sim, sim. E como a gente, Flávio, que a gente pode dar aí de orientação de como reinventar, né, as práticas de gestão de pessoas? O que você diria aí para as pessoas? Olha só, a ideia da reinvenção das práticas de gestão de pessoas não tem nada a ver com modismo, tá? Tem nada a ver com modismo. A gente percebe que, assim, de tempos em tempos, parece que alguém cria um modelo, uma ferramenta, um conceito e vai todo mundo atrás. Gente, nada a ver com modismo, tá? Nada a ver. Mas muito mais fazer, por exemplo, de novo, um diagnóstico do seu, da situação do negócio em que vocês estão. Do negócio que você está inserido. E isso não é copiar e colar a ferramenta, não. Isso serve de inspiração. Isso serve, muitas vezes, de insight. Mas quem faz a coisa acontecer é você no seu ambiente. Nós temos aqui, Nazaré, como você bem citou, colegas e amigos de várias partes do Brasil. Uhum. Tem o povo que mora em Natal, tem o pessoal lá do Pará, gente de Minas, gente do Espírito Santo. Gente, são realidades organizadas. Estou nem falando de Estado, estou falando de organizações muito diferentes. Então, a reinvenção do RH boa é aquela reinvenção que atende à sua necessidade. E é importante a gente entender, Flávio, eu aprendi na faculdade os subsistemas. Tá, eu também aprendi. Recrutamento, seleção, treinamento, desenvolvimento, avaliação. Mas, gente, existem realidades muito diferentes. Um dos livros que eu estou lendo aqui, esse do essencialismo já foi, é um que fala do modelo de gestão da Netflix.
Esse aqui, ó. Quem? Powerful. Power. Powerful. E o nome da autora é Patty McCord. Ela era a RH da Netflix. Muito legal, muito legal. Mas às vezes a gente fica se perguntando, cara, o modelo de gestão de pessoas da Netflix se encaixa nas nossas empresas daqui? Olha, serve de uma baita inspiração. Por exemplo, uma coisa que ela fala aqui, a Netflix valoriza pessoas resolutivas, pessoas que tragam soluções. Por outro lado, eles não acreditam em avaliação de desempenho, eles não acreditam em bônus, eles não acreditam tanto em controles. É outra pegada. Outro modelo. Então, é outro modelo. Ah, Flávio, ele é superior? Não, ele é diferente. Não tem esse lance de superior e inferior. São culturas organizacionais. Tá? Então, a reinvenção boa é a reinvenção que se encaixa no seu negócio. Lógico que existem situações que realmente já passaram. Por exemplo, aquela visão de punição, de burocracia excessiva, isso está completamente ultrapassado. A reinvenção do RH, ele passa por quê? Pelo diálogo, pela inovação, pela criatividade, pela leveza dos processos. Eu preciso de processos que girem e não processos que travem. E isso tem muito a ver, gente, com o nosso modelo de gestão de pessoas. E um ponto importante, que envolvam engajamento. Perfeito. Eu tenho um case legalzinho, mas muito legalzinho, não é desmerecendo não, é porque foi uma coisa muito pontual, mas maravilhosa, de um RH que eu faço mentoria para ela, em que, mesmo com a Covid, essa empresa que ela trabalha bateu todas as metas. Foi muito bacana isso. No mês de maio, eles alcançaram as metas, não quiseram nem saber de pandemia, a coisa foi muito bacana. E a empresa, ela destinou uma cota de valor em dinheiro, não para o colaborador, e sim para ele ser solidário com alguém. Ou seja, vamos lá, Nazaré, você vai receber X, todos, indistintamente, receberam um valor em dinheiro, e a informação foi, esse valor não é para você. Esse valor é para você solidário com alguém. Quem é esse alguém? Qualquer pessoa. Alguém da sua família, um vizinho seu, alguém que você vê na rua, tal. Detalhe, ninguém pediu para prestar conta, Nazaré. Ninguém pediu para você prestar conta. Relação da confiança, é uma questão de consciência, responsabilidade. Ei, eu não quero, não. O que é que algumas pessoas fizeram lindamente? Elas fotografaram e disseram, ei, a experiência foi maravilhosa, olha só. E aí eles fizeram lá umas selfies e tal, mas nada obrigado. Gente, a reinvenção do RH passa por isso. É entender que nós temos metas, nós temos processos, nós temos indicadores, ninguém está negando isso. Perfeito. Mas é dar uma cara mais, vamos dizer, mais gente. Mais humana. Isso. Isso, voltado para o indivíduo. Outra bandeira. Voltado para as pessoas. Outra bandeira. E aí, outra bandeira que eu levanto. Isso engaja, né, Flávio? Porque isso a pessoa se sente ali contribuindo, fazendo parte daquilo, ainda podendo ajudar na sociedade, ainda podendo. Então, amplia e vai pela questão de essência, vai pela questão de propósito. Faz muito sentido. Fantástico. Um exemplo. Aí alguém vai perguntar assim. E aí, cara, eles vão ficar fazendo isso todo mês? Não. Ali, gente, foi uma centelha que a empresa fez. Ela não vai ficar com essa política assistencialista, não, meu povo. Ali, assim, alguém tem que começar. E esse alguém foi a empresa. E aí eles meio que acenderam aquela centelha e as pessoas se sentiram tão gratificadas por isso que a tendência é que elas continuem assim. Isso, aí vai desdobrando aí o estilo de comportamento, né, a mentalidade, perfeito. Adorei exemplo. Deixa eu fazer uma provocação aqui, Nazaré. Eu costumo dizer que live não é para quebrar paradigma, tá? A proposta de uma live não é quebrar o paradigma. Você não quebra um paradigma em 1 hora numa live de Instagram. A gente traz isso. Nosso propósito aqui é arranhar o paradigma. É arranhar, ó, o seu paradigma. Pô, Flávio, arranhar o paradigma? Eu nunca ouvi essa expressão. Arranhar o paradigma significa provocar você. Isso, é trazer. Incomodar você. E aí vai uma provocação aqui, gente. Uma bandeira que eu sempre levantei. O trabalho na empresa, as pessoas precisam se divertir. Reinvenção, né, que você está falando? Ok.
A gente precisa encontrar meios em que as pessoas trabalhem sério, mas se divirtam. É possível que aqui essas 30 pessoas que estão conosco aqui, tenha gente que diga a voz, cara, eu me divirto fazendo o meu trabalho. É cansativo? Sim, às vezes é. É estressante? É. A gente trabalha sério? Trabalha. Ninguém está ali para brincadeira. Mas, Flávio, eu me identifico tanto, eu sou tão engajado, que eu me divirto. O trabalho é terapêutico para mim. Olha isso. O trabalho é terapêutico e você ainda recebe por isso. Olha que coisa maravilhosa. E esse caminho, Flávio, a partir do momento que você, né, entende a sua essência, encontra seu propósito, que está linkado com o propósito da organização que você está, isso flui, isso você se torna assim, uma pessoa feliz. Eu acredito muito nisso. E é esse meu papel que está ajudando as pessoas a identificarem a sua essência, seu propósito, e está linkado. E se não está feliz hoje, paciência. Então, ou a gente tem duas opções aí: ressignificar ou sair. Mas o que importa é você buscar seu bem-estar, porque aí o bem-estar passa pela questão emocional, pela questão da gestão financeira também, porque aí você tem, né, que ter todo um planejamento para isso, mas você estar bem com o que faz, estar bem aonde está. Eu acredito. E aí vejam, meus amigos, o tamanho do desafio que nós temos. A Jeane está dizendo que ama o que faz, muito bem. Parabéns, querida. E isso aí lhe impulsiona em outras áreas da vida. O profissional impulsiona em outras áreas da vida quando você está bem do ponto de vista das suas atividades de trabalho. Um ponto que eu considero assim grande, um baita desafio para quem está voltando agora, né? Gente, a gente precisa levar a sério a mudança de cultura que foi criada há muitos anos. Durante muitos anos, o RH era mal visto, a gestão de pessoas era mal vista. Mal vista por quem, Flávio? Mal vista pelos RHs. Eu não falo gestores de RH, estou falando pelas pessoas. Tenta imaginar alguém numa empresa Nazaré recebendo a seguinte mensagem: ei, o RH está querendo falar com você. Antigamente. O que o camarada lembra? Já lembrava. Receber uma mensagem: o RH está querendo falar com você. O RH pediu para você passar lá. A pessoa diz assim: o que é que eu fiz, né? Pensava Meu Deus do céu, o que é que eu... Passar por desligamento, algo do tipo. E aí fica lembrando daquele filme americano que o cara põe os pertences numa caixinha de papelão. Então o RH, gente, ele não pode ter esse estigma de quê? De ser uma área em que as pessoas têm um medo. Muito pelo contrário. O RH é uma área de resultado, e sempre será, mas uma área de acolhimento, uma área de diálogo, uma área onde o colaborador ele sente que ele tem ali a chance de ser ouvido. E, além disso, trabalhar com os líderes, né? Isso que eu ia até complementar, passa tanto pela questão de quem está liderando as equipes, os líderes da equipe, quanto também o papel fundamental aí do RH, com certeza. E, Flávia, agora a gente está com um tempo bem curtinho, temos apenas 9 minutos. Aí é bem, né? 1 hora realmente é muito rápido. Gente... Vamos tirar um print da tela, Nazaré. Vamos tirar um print da tela para a gente postar depois. Quem puder... Porque os 5 primeiros que der um print e passar para o meu privado vai ganhar o passaporte para aquele encontro no Zoom sobre autoconhecimento. Então, corre aí os 5 primeiros, dá um print. Mas eu vou dar um print, sim, antes de terminar. Legal. 5 primeiros, que quiser participar... Dá um print. Olha, a Jaqueline está pedindo live 2. Se o Flávio topar, a gente faz uma live 2 na hora. Tá topado. Está topado. Você diz live 2 o quê? Outra data? Como é que é hoje? Outro dia com live com você. Outro dia. Tá topado, Nazaré. Estamos em casa. Vamos lá. Tá ótimo. Flávio, deixa aí sua mensagem final para as pessoas. O que você deixa de recomendação, de orientação, para a gente estar fechando aí com chave de ouro. Gente, eu comecei o dia de hoje com uma mensagem de esperança. E a primeira pessoa que recebeu essa mensagem de esperança foi eu mesmo. Tá? E assim, esse período de pandemia, de isolamento, gente, eu não quero aqui posar de dono da verdade, não. Eu fiquei desanimado várias vezes. Eu demorei para dormir várias noites.
Eu acordei sem vontade de levantar várias vezes. Mas, como Nazaré diz muito bem aí, né, a gente ressignifica. A gente procura forças, muitas vezes não na gente, mas foi um tempo que a gente teve com a família, tivemos mais tempo com nossas famílias. Quem tem fé, né, exercitou e fortaleceu mais a sua fé, chegou mais perto de Deus, sabe? E isso tudo foi um período que nos deixou mais fortes. Eu uso um lema que é um lema bem essencialista. Menor, porém melhor. Menos, porém melhor. Você pode até estar com menos dinheiro na conta, você pode até estar com menos, vamos dizer, recursos, mas certamente você sai melhor. E isso depende muito da forma como a gente encara. Então entendam, meus queridos, que o dia de hoje é um dia histórico. 1º de julho. Está começando a segunda metade do ano. 2020 não é um ano perdido. Não fica pensando em 2021. Tem muita coisa ainda. Eu já vi gente dizendo, ei, pula esse ano, vamos para o próximo. Não! Fica aí. Tem meio ano ainda. Isso. Meio ano. Não tem nada perdido, gente. Então, assim, você que está sem emprego, lembre, os RS, os recrutamentos e seleções, vão bombar daqui para frente. Quem está na empresa, lembre, tem muito projeto legal para colocar em prática. Então, aproveita, gente, o dia de hoje é um dia histórico. É como se a gente estivesse recomeçando um novo ano, uma nova etapa. E com uma grande vantagem, você recomeça melhor. Você recomeça mais forte. Você recomeça com mais musculatura. Então, essa é a mensagem que eu deixo. Uma mensagem de incentivo, uma mensagem de esperança. E eu digo isso e eu estou procurando me incentivar em primeiro lugar e compartilhar com todos. Perfeito, Flávio. Um coração pro Flávio, minha gente. Foi muito legal. Obrigado, pessoal. Fantástico. A gente, quando Valeu, fala gente. com coração, quando a gente fala com compaixão, faz muita diferença. Aqui uma mensagem da Elama. Muito a ver com o essencialismo e tem muito a ver com esse momento que a gente está vivendo e com esse nosso encontro aqui com as pessoas que estão aqui com a gente, né? Quando a inteligência e a bondade ou o afeto são usados em conjunto, todos os atos humanos passam a ser construtivos. Então, a gente viver ali usando, né, a emoção e a nossa inteligência pelas pessoas. Né, você trouxe muito isso, a questão de encontrar o nosso propósito, encontrar a nossa essência, que aí a gente fica mais pleno, as coisas funcionam bem melhor, enfim, mesmo diante de todo esse momento difícil que a gente está passando, a gente tem que fazer as escolhas certas. Está aqui, nesse mundo, se a gente está aqui, ainda vivendo e podendo trabalhar, que a gente viva, que a gente trabalhe de forma plena, com amor e compaixão pelas pessoas.